iniciar mais uma aula sobre o folclore. Ontem nós iniciamos a semana falando sobre a origem da palavra folclore e aprendendo também sobre as danças folclóricas do nosso país. Então, só relembrando o que nós aprendemos na aula de ontem, nós aprendemos que quando nós falamos de folclore, nós estamos falando sobre usos, costumes, tradições passadas de pai para filho, de geração para geração. Isso é o folclore, é a cultura de um povo sendo passado para as próximas gerações. Nós aprendemos também sobre a origem da palavra folclore. Nós vimos que ela não tem origem aqui no Brasil, é uma palavra inglesa e que no seu significado é a junção da palavra folk com a palavra lore, que forma um significado que fala sobre o conhecimento, o saber popular. Então, o folclore é muito importante, é valorizar a cultura de um povo. Hoje nós iremos estudar sobre outro elemento que faz parte do folclore brasileiro, é o trava-língua. Você já ouviu falar no trava-língua? O trava-língua nós definimos como frases folclóricas criadas pelo povo com objetivo lúdico, ou seja, com o objetivo de uma brincadeira de diversão. E por que o trava-língua ele é considerado um elemento do folclore? Porque ele é passado de geração para geração. E essa transmissão é através da comunicação oral, é através da fala, né? Então, essa brincadeira foi passada dos avós para os netos, dos pais para os filhos e faz parte da nossa cultura popular. Esse tipo de texto ele apresenta como desafio a pronúncia das palavras, pois as palavras muitas das vezes possuem muitas sílabas parecidas, exigindo movimentos repetidos da língua e devem ser faladas rapidamente. Então, a graça, a diversão do trava-línguas é que a gente tente fazer a leitura dessas frases de forma rápida, porque as palavras elas têm a escrita muito parecida. E aí, no momento da leitura, nós acabamos nos confundindo e é essa a graça da brincadeira. É a gente acabar se confundindo e lendo de forma errada. Então, o trava-língua nós podemos definir como frases folclóricas criadas pelo povo com o objetivo lúdico, as brincadeiras. Então, o objetivo do trava-língua é a diversão, é a brincadeira. Então, aqui a tia trouxe 3 trava-línguas para a gente tentar fazer a leitura, tá certo? Então, você aí na sua casa também vai tentar ler com a tia. O primeiro trava-língua é 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Vejam que é difícil porque as palavras elas têm a escrita muito parecida. Aí o segundo trava-língua. Pedro tem o peito preto. O peito de Pedro é preto. Quem disser que o peito de Pedro é preto, tem o peito mais preto que o peito de Pedro. Quase que a tia não consegue, né? E você conseguiu aí na sua casa fazer a leitura desse trava-língua? Vamos ver o próximo. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem o tempo que o tempo tem. Então, se você perguntar para os seus avós, para os seus pais, para os seus tios, com certeza eles vão dizer que conhecem muitos desses trava-línguas, porque faz parte da nossa cultura. São trava-línguas, são textos que vieram da nossa cultura popular de muito tempo atrás. Então, esses textos são conhecidos pelos seus avós, pelos seus pais, pelas pessoas mais velhas que convivem com você. Aqui nós temos outros trava-línguas. Sabia que o sabiá sabia assobiar? O peito do pé do Pedro é preto. A gente já falou esse. E o do sapo? Um sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo, o papo cheio de vento. Então, esses são exemplos de alguns trava-línguas. A tia vai mandar no grupo agora um desafio. Uma atividade onde a escrita dos trava-línguas estão escritas de trás para frente.
você vai ter que escrever na forma correta e aí você vai gravar um vídeo mandando para a tia, você tentando fazer a leitura desses trava-línguas, tá certo? Então, essa é a nossa atividade do folclore de hoje.